Gordon Childe, capítulo 8. A culminância da civilização da Idade do Bronze. Pouco depois do ano de 2300 a.C., as imponentes organizações estatais que descrevemos e os sistemas econômicos que dominavam desintegraram-se. No Egito, Mesopotâmia e Índia, as eras de prosperidade que haviam deixado viva marca no registro arqueológico foram seguidas pelas Idades das Trevas, das quais sobrevivem poucas construções e inscrições. Na Índia, a própria civilização parece ter se extinguido. No Egito e Mesopotâmia ressurge logo, libertada de alguns entraves da barbárie dos antepassados e aprofundada de modo a beneficiar mais amplamente as novas classes da sociedade. No intervalo, nas áreas de urbanização recente, como a Assíria, os germes da civilização tiveram tempo de desenvolver-se com características originais. Na Mesopotâmia, as nuvens escuras estão representadas pelos bárbaros de Gutium, armados, como dissemos, contra o imperialismo, para atacar seus atacantes civilizados. Na devastação que provocaram, os monopólios imperialistas foram violentamente derrotados. A riqueza amontoada nos tesouros foi brutalmente devolvida à circulação, ou simplesmente destruída, e grandes casas aniquiladas. Mas nem todos os templos foram saqueados. Os invasores geralmente temiam demasiadamente os deuses das terras conquistadas para violar seus santuários. As corporações perpétuas de sacerdotes que sobreviveram conservam suas deidades e tradições. A maioria das bibliotecas dos templos permaneceu intacta e suas escolas continuavam a funcionar. Os conquistadores podem ter sido analfabetos, mas ainda assim precisariam dos escribas e de seus serviços. De forma idêntica sobreviveram os artesãos, mesmo tendo de trabalhar para senhores bárbaros, e embora prejudicados pela escassez de certas matérias-primas. O comércio, acima de tudo, nunca se paralisou completamente, embora muitos mercadores possam ter sido mortos ou roubados. Até os bárbaros necessitavam de metal para os armamentos e de alguns requintes da civilização, que, na falta de um sistema estatal de distribuição, podiam ser proporcionados pelos negociantes particulares. Na verdade, assim como a classe de comerciantes se tinha beneficiado com o saque das províncias conquistadas, capítulo 7, podia também fazer o mesmo com a pilhagem dos palácios e propriedades locais. Além do mais, com a expansão da economia urbana, os mercadores tiveram um campo cada vez maior. Quando, depois de um século, os reis sumerianos de Ur uniram mais uma vez as cidades rivais da Suméria e Acade, instaurando a paz interna e a segurança para o comércio externo, a civilização começou a se expandir novamente, partindo do nível alcançado pelo Império de Acade, cerca de 2100 a.C. Os reis sumerianos tinham recuperado pelo menos uma parte do Império de Sargão, o que lhes assegurou o domínio de Elam e Assíria e permitiu fundar cidades em região tão ocidentais como Cátna, entre Homs e Damasco. Começaram a organizar uma administração imperial profissional e a codificar as leis consuetudinárias. Mas seu império também se desmoronou pouco antes de 2000 a.C., e com ele extinguiu-se a classe sumeriana dominante. Na segunda idade das trevas, que se seguiu, os semibárbaros amorreus semitas do oeste infiltraram-se na Mesopotâmia. Cerca de 1800 a.C., uma dinastia amorreia que governava a Babilônia em Acade uniu a Suméria e Acade num reino, que a partir de então podemos chamar de Babilônia. O rei Hammurabi consolidou o novo reino, não só se transformando num deus do império, mas também dando-lhe um corpo civil de governadores e juízes designados pelo rei e um código unificado de leis, em substituição aos códigos tradicionais independentes, até então observados em cada cidade. O aperfeiçoamento do antigo carro de guerra sumeriano aumentou o poderio bélico da monarquia militar babilônica e acelerou as comunicações entre seus domínios, pois as pesadas rodas maciças foram substituídas pelas rodas raiadas e a força de tração dos asnos pela força de velozes cavalos. Mesmo assim, a máquina criada não era ainda bastante forte para impedir as infiltrações dos bárbaros cassitas e as invasões dos hititas e elamitas. A dinastia amorreia da Babilônia foi substituída por outra, cassita,
que manteve a máquina administrativa de Hammurabi e todo o aparato da civilização sumério-babilônica. A Babilônia sobreviveu como estado civilizado, embora empobrecido e oprimido pelos novos estados de Elam, Assíria e Síria. No Egito, os grandes proprietários de terra, os governadores provinciais que se haviam transformado em nobres hereditários, foram os destruidores do antigo reino. Capítulo 6. Fizeram-se independentes do faraó, ou antes, cada qual procurou tornar-se um novo faraó. O resultado foi não só a anarquia política, mas também o caos econômico, porque o Estado centralizado é que havia obtido e distribuído as provisões de matérias-primas e acumulado o excedente necessário para a subsistência dos artesãos. Os escribas de um período posterior deixaram reflexos vivos do caos resultante na Idade das Trevas. Escreveu um deles: os homens erguem as armas em combate, porque a terra vive na desordem. Fabricam lanças de cobre para implorar com sangue o seu pão. Escreve outro: faltam matérias-primas para os artesanatos. Já não trabalham os operários, os inimigos saquearam as oficinas. Mas no Nilo, como no Tigre e Eufrates, os artesãos e o artesanato sobreviveram, embora a falta de matéria-prima provocasse o desemprego. Ainda quando não houvesse para os escribas carreiras promissoras de funcionários do Estado, podiam ser funcionários provincianos e continuavam sendo necessários nas propriedades dos nobres. Da mesma forma, puderam sobreviver as ciências, em plena idade das trevas. Desenhos pintados nas tampas dos ataúdes mostram que os conhecimentos astronômicos progrediram no sentido dos relógios estelares, dividindo as vigílias noturnas, mês por mês, pelas apropriadas constelações nascentes, com auxílios das quais o morto podia saber as horas. Os templos locais de seus deuses foram mantidos com toda a generosidade pelos magnatas provinciais. Estes e os sacerdotes continuavam com a ânsia de imortalidade. De sempre. Mas já não esperavam que ela lhes fosse proporcionada pelo Rei Deus. Em troca, os especialistas sacerdotais e embalsamadores ofereciam, por determinado preço, os exorcismos e ritos necessários. Finalmente, os comerciantes particulares podiam fazer o que o Estado fizera ao importar matérias-primas. As várias cortes imperiais podiam competir entre si pelas mercadorias e pelo artesanato. Essa multiplicidade de compradores rivais aumentou as oportunidades que uma classe média de artesãos, sacerdotes e mercadores tinha de vender sua habilidade, sua mágica e seus produtos. Assim também no Egito, as técnicas da civilização e muitas de suas superstições foram conservadas intactas. A moldura política necessária ao seu pleno ressurgimento foi proporcionada pelo chamado Reino Médio. Os nobres de Tebas reuniram, pela diplomacia e pela guerra, todo o Egito, uma monarquia feudal. Os nobres rivais que oportunamente se submeteram continuaram em suas províncias, e os recalcitrantes foram substituídos por descendentes e partidários do rei. Todos eram vassalos, devendo tributo e fidelidade à casa de Tebas. Assim, cerca de 2000 a.C., o Egito recuperou a unidade política, em harmonia com a unidade da terra simbolizada pelo Nilo. Depois de uns 2 séculos, essa unidade foi novamente quebrada pela insubordinação dos nobres vassalos. Na anarquia consecutiva, os bárbaros, habitualmente conhecidos pelo nome de Ixos, ou reis pastores, armados com novos apetrechos bélicos, irromperam da Ásia e estabeleceram a partir do Delta um império bárbaro temporário, que recolheu tributos não só do Vale do Nilo, mas também das zonas adjacentes da Ásia. Em 1580 a.C., foram expulsos graças ao poderio militar de um governador de Tebas, Ahmose, fundador do Reino Novo, e que havia adotado a nova máquina de guerra asiática, ou seja, o carro leve puxado por cavalo. Com ele, o veículo de rodas aparece pela primeira vez no Nilo, embora na qualidade de armamento. Como conquistadores militares,
os novos faraós fizeram do Egito uma monarquia militar centralizada, tal como Sargão havia feito da Suméria e de Acade. E como Sargão, também iniciaram uma carreira de expansão imperial e conquistaram para o Egito o Império Asiático que se estendia a Palestina e Síria até o Eufrates e Monte Amanos, e atravessando o mar até Chipre. A conquista proporcionou ao Reino Novo do Egito, como o havia proporcionado aos impérios de Acade, Ur e Babilônia, uma riqueza imensa. Esta, porém, apresentou-se na forma de pilhagem e de tributos reunidos nos erários dos novos chefes guerreiros. O Reino Novo tornou-se estado totalitário, tal como o Velho. As civilizações rejuvenescidas da Mesopotâmia e Egito, no segundo milênio, diferem de suas precursoras do terceiro milênio, de modo mais significativo pela preponderância de uma classe média de comerciantes e soldados profissionais, escribas, sacerdotes e artesãos capazes, não mais dependentes das casas grandes, mas subsistindo independentemente ao lado destas. A separação parcial das grandes propriedades e a pilhagem dos campos acentuaram o valor dos bens de metal, em comparação com a riqueza real, mas perecível produzida pela terra. Nas épocas da invasão e anarquia, o empobrecimento ou a destruição das casas grandes, dentro das quais reinava uma economia natural, estimularam a difusão da economia monetária. O ouro ou a prata ganhos pela usura, o comércio, o saque e até o trabalho manual são considerados tão bons como os obtidos com a propriedade da terra ou pela agricultura. Na Mesopotâmia, a terra tornara-se uma mercadoria vendável e legável em testamento, desde a época do Império de Acade. Até no Egito, no Reino Novo, as propriedades, embora arrendadas pelo faraó e exigindo habitualmente a prestação de serviço militar, podiam ser transferidas por testamento ou venda. Com a difusão da economia monetária, tornou-se mais comum a produção para o mercado. A importação especulativa de diferentes mercadorias para a venda no mercado podia produzir lucros maiores, embora menos certos do que a compra, a comissão de determinados artigos encomendados pelas grandes casas ou pelos estados. Os mercadores podiam, dessa e de outras formas, ganhar dinheiro e empregá-lo como compradores. Ao voltar da guerra, os soldados traziam prata, ouro e mercadorias vendáveis, escravos, por exemplo, e serviam-se do dinheiro assim apurado para comprar nos bazares tudo de que necessitavam. Tanto no Egito como na Mesopotâmia, um exército de funcionários alfabetizados nomeados pelo Estado, variando de pequenos amanuenses até juízes, teve então uma renda firme e desfrutou de posição segura. Os funcionários já não estavam presos às casas que satisfaziam a todas as suas necessidades, e muito menos podiam ser os donos de tais casas. Portanto, também eles devem ter sido compradores do bazar. No Egito, os sacerdotes profissionais se tinham multiplicado, em consequência da generosidade dos faraós para com os templos e da credulidade do povo. Eles e seus colegas da Mesopotâmia também satisfaziam suas necessidades comprando no bazar. Os artesãos, portanto, já não precisavam prender-se às grandes casas, dispondo de um mercado livre para seus produtos. Produzissem para a venda ou sob encomenda, podiam ganhar bastante para adquirir os produtos de outros artesãos. Até mesmo camponeses tiveram um mercado para seus produtos, podendo com isso alcançar uma participação maior nas vantagens técnicas da civilização. No Egito, a população rural continuou sendo, legalmente, na verdade, composta de servos reais e sujeita como antes ao trabalho compulsório, praticamente presa à propriedade na qual trabalhava, mesmo quando esta pertencia a um nobre ou a um pequeno proprietário. Entretanto, até o felá egípcio dispunha, por vezes, de um excedente de produtos rurais para a venda, depois de pagos as cotas e os impostos. Com esse regime, aumentou certamente a circulação das mercadorias, a produção industrial expandiu-se e as importações se multiplicaram. Surgiram no mercado novas manufaturas de luxo. No Egito, por exemplo, vasilhas de vidro e importações novas que dentro em pouco transformaram em artigos necessários à classe média. O uso do metal estendeu-se finalmente ao campo. No Egito, durante o Reino Novo, conheceu-se pela primeira vez o bronze, sendo quase
abundante durante o Novo. Até os camponeses dispunham de ferramentas de metal. O desenvolvimento da classe média refletiu-se ideologicamente no direito e na religião. Códigos de leis universalmente válidos e juízes nomeados pelo rei substituíram as leis locais tradicionais executadas pelos nobres e pelos anciãos. Na verdade, o reinado do direito começou a limitar até mesmo o absolutismo dos monarcas. Um rei da Babilônia ou um faraó do Reino Médio e do Novo orgulhava-se mais de ser o guardião de leis justas do que o livre criador da lei, segundo sua vontade divina. No Egito, direitos para as massas significa ritos para as massas. O autor, nesse ponto, faz um trocadilho entre rights, direitos, e rites, ritos. Nota do tradutor. Voltando ao texto. Assim, depois da primeira idade das trevas, a imortalidade, em princípio, prerrogativa do rei divino e dos nobres aos quais ele a havia outorgado, tornou-se acessível a todos. Na prática, a todos os que pudessem pagar os honorários do embalsamador e comprar os passaportes mágicos para o céu. Isso equivalia a uma revolução popular, mas apenas em proveito da classe média. A abertura das portas do céu trouxe como consequência inevitável o crescimento das entranhas do inferno. Ainda na era das pirâmides, os reis divinos e os nobres tinham de se submeter a um julgamento das almas. Capítulo 7. Tratando-se, naturalmente, de personagens tão augustas, quase nada se dizia dos castigos reservados às suas transgressões. No segundo milênio, para estímulo de uma clientela mais vulgar, escreveram-se vigorosamente as penas no inferno. Estava criando o mais poderoso instrumento para o domínio da vontade incontrolável dos homens. Na prática, o inferno não era uma penalidade provocada por motivos morais. O egípcio de sorte podia comprar um passaporte mágico por intermédio do terrível tribunal. Os rolos que continham o agradável veredito de absolvição eram vendidos pelos escribas dos sacerdotes. O nome do afortunado comprador era colocado nos espaços deixados em brancos com tal propósito, assegurando-se dessa forma um veredito antes de saber-se o nome a colocar-se. Havia até talismãs para calar a voz da consciência. Breasted descreve um amuleto com a seguinte inscrição: ó coração, não te levantes contra mim em testemunho. Assim, a Revolução Popular no Egito não criou uma moral mais elevada, tendo reforçado apenas os poderes dos novos sacerdotes profissionais. Do mesmo modo, os homens de negócio da Babilônia constituíam clientes crédulos para os adivinhos dos velhos tempos. Mesmo sob o novo regime econômico, a utilização do equipamento civilizado era ainda relativamente limitada, e as possibilidades de expansão industrial restringiam-se da mesma forma. Nos vales aluviais, essa expansão fora possível, em primeiro lugar, pela arrecadação de um excedente dos camponeses que praticavam uma agricultura de subsistência nas casas grandes dos reis ou deuses. O sistema não só assegurou a acumulação de um excedente adequado e a manutenção de obras de irrigação, mas também mostrou-se muito cômodo para os coletores de impostos dos novos estados militares. As contradições eram arrecadadas, as contribuições eram arrecadadas e transformadas em dinheiro com mais facilidade nos bens reais armazenados nos celeiros dos grandes senhores de terra do que nos pequenos depósitos dos agricultores individuais. As grandes propriedades rurais, organizadas com o objetivo de se bastarem da forma mais completa possível, continuam sendo, portanto, unidades econômicas comuns, embora, frequentemente, de propriedade de capitães e veteranos dos chefes guerreiros. Talvez as propriedades se tivessem ampliado e a expensas das terras tribais, lavradas comunalmente, pois sabemos que estas foram compradas pelas cidades sumerianas. A nova economia monetária tornou-se então um instrumento de concentração da riqueza. Nem os artesãos e produtores primários, nem tampouco os comerciantes, viajantes e varejistas foram os principais beneficiados com a nova moeda corrente de metal.
Os devedores insolventes foram colocados junto aos presos de guerra, que abasteciam o mercado de escravos, degradando dessa forma a situação dos trabalhadores manuais e reduzindo seus emolumentos. O artesão livre dependia com frequência do comerciante, tanto no que se relaciona com as matérias-primas, como para a venda de seus produtos, e tal dependência podia criar dívidas facilmente. Também o camponês, depois de ter uma colheita deficiente ou de uma invasão hostil, podia ter os juros somados ao peso dos impostos da taxa de arrendamento. O pequeno comerciante que viajava pelo exterior pedia frequentemente mercadorias ou capital emprestados a um templo ou a um capitalista privado, que se convertiam em sócios comanditários da empresa, com direito aos lucros. Podemos dizer que o direito babilônico, codificado por Hammurabi, protegeu o credor contra o devedor e consagrou a exploração do pequeno produtor pelo possuidor do dinheiro. O devedor não só podia hipotecar sua terra, mas também empenhar os filhos, a esposa ou a própria pessoa. Legalizou-se dessa forma a escravização por dívidas. As sociedades comerciais foram regulamentadas a favor do capitalista, e a fraude cometida pelo sócio que trabalhava era severamente punida. As percentagens dos juros sobre empréstimos em cevada oscilavam entre 20% e 33%. Em prata, entre 10% e 25%. A concentração da riqueza nas mãos dos financistas provocou, por fim, a restrição do mercado aos produtos industriais, em consequência da própria indústria. Os produtores, por sua vez, devem ter sido atingidos em sua capacidade de consumo pelas flutuações de preços seguintes à introdução do dinheiro metálico. Na Mesopotâmia, o preço do alimento de consumo geral, a cevada, subiu regularmente durante toda a Idade do Bronze. Um gur de cevada custa um ciclo nos impérios de Acade e de Ur, 2 ciclos na época de Hammurabi, 3 1/3, talvez com os cassitas. Tais argumentos de preço podem ser considerados também como efeitos da inflação. Os novos bens que o imperialismo proporcionou à Babilônia e ao Egito eram, na realidade, apenas o resultado da pilhagem e não representavam uma contribuição ao total de bens disponíveis da humanidade. Antes, pelo contrário. A destruição de casas ou o saque de plantação são o contrário da produção de riqueza. Um exército é um conjunto formado exclusivamente de consumidores, e mais ainda de produtores negativos, produtores da miséria. Mas o dinheiro oculta qualquer discrepância entre a riqueza real, a provisão disponível de mercadoria e seu consumo. Seus possuidores não sofreram qualquer carência e, na realidade, ganharam mais dinheiro com os empréstimos feitos aos que necessitavam enfrentar a alta dos preços. Ao mesmo tempo, os soldados profissionais são hostis à produção, pelo fato de que seu comércio é o roubo em grande escala, e o roubo já foi classificado como o mais antigo recurso para evitar o trabalho. Eram capazes de assaltar até seus concidadãos, como os fragmentos da legislação egípcia tornam dolorosamente claro. Os novos juízes e funcionários não tiveram o menor escrúpulo em se enriquecer com a extorsão e o suborno dos litigantes ricos. As cartas de Hammurabi contêm instruções relativas à repressão de tais abusos. Ammirab, faraó do século XIV a.C., julgou necessário determinar o corte do nariz e o exílio como castigos para refrear a extorsão que os coletores de impostos exerciam sobre os pobres. Um papiro mais antigo descreve a situação do homem pobre, que se encontra só perante a corte, quando seu adversário é rico, enquanto a corte o pressiona, exigindo prata e ouro para os escribas, roupas para os servos.
A economia monetária difundiu-se finalmente e a classe média desenvolveu-se à sombra da monarquia teocrática absoluta. Nenhum acúmulo particular de prata e ouro poderia talvez competir com as reservas dos tesouros imperiais. Até mesmo na Mesopotâmia, os reis se encarregaram de manter os capitalistas privados do seu devido lugar. O selo de um mercador assírio da Ásia Menor é talvez sintomático da posição do comércio na Mesopotâmia. Sua inscrição diz N, servo do rei de Ur. Não havia possibilidade que os estados tomassem empréstimos dos capitalistas, como ocorre na Europa e ocorria na Grécia helênica. O comércio do metal continuou um monopólio real, ou pelo menos continuou severamente regulamentado. A relativa escassez do cobre e do estanho não criou obstáculo a isso. Por decreto, Hammurabi da Babilônia e mais tarde os reis hititas e assírios fixaram preços e salários máximos, e não mínimos. As grandes propriedades dos reis, templos e nobres, internamente independentes do dinheiro, limitaram ainda mais a produção para o mercado. Assim, em toda a Idade do Bronze, a classe média ficou completamente subordinada à monarquia e ao clero. Para o camponês e o homem humilde, o rei divino se apresentava, pelo contrário, como um salvador frente à rapacidade dos usurários, às extorsões dos funcionários, à opressão dos nobres e ao abuso da soldadesca. Hammurabi publicou seu Código de Direito para tornar manifesta a justiça na terra, destruir os perversos e malignos e impedir que os fortes oprimam os fracos. Um faraó adverte a seu vizir, chanceler: é uma abominação para o Deus mostrar parcialidade. Nos contos populares egípcios, figura frequentemente um camponês oprimido que se dirige confiantemente ao faraó em busca de justiça. Mitologicamente, o absolutismo reinante se refletia apenas na sua própria deificação. O mundo dos deuses era concebido como um império presidido por um deus supremo. Assim, sob a dinastia amorreia, Marduk, deus da Babilônia, tomou o lugar do sumeriano Enlil como criador. No Egito, Amon, deidade local de Tebas, absorveu os atributos de Ra, o deus Sol, durante o Reino Médio, e durante o Reino Novo esteve em vias de transformar-se num verdadeiro deus dos deuses. Não obstante, até os deuses supremos mantêm seu caráter tribal. Marduk é primordialmente senhor dos babilônios, Amon dos egípcios. Amon só pode ser senhor de Chipre ou Síria porque seu filho, o faraó, conquista para ele tais terras. Portanto, nenhum egípcio ou babilônio teria qualquer escrúpulo em dizer: 1000 franceses liquidados, louvor a Deus, de quem emanam todas as bênçãos. Assim, até cerca de 1200 a.C., a civilização da Idade do Bronze sobreviveu nos vales aluviais do Oriente Próximo, conservando sua estrutura essencial através de todas as alternativas políticas e modificações econômicas. Entre mentes, novos centros de civilização surgiram e amadureceram. No Extremo Oriente despontou uma civilização alfabetizada no vale aluvial do Rio Amarelo, pouco depois da metade do segundo milênio. A Revolução Neolítica havia atingido a China, onde numa data ainda certa já se cultivavam cereais e se criavam gado e porco. Desse fundo confuso e bárbaro surgiu a grande cidade de Anyang, capital da dinastia Shang, pouco depois de 1400 a.C. Sua localização, na planície inundada por um grande rio, é fundamentalmente semelhante à das cidades egípcias e sumerianas. A economia urbana que simboliza concorda, em linhas gerais, com as da primitiva Suméria, Egito e Índia, descrita nos capítulos 5 e 6.
Um excedente derivado da criação de porcos, gado, ovelhas e cabras no extremo oeste, além de zebus e galinhas, e do cultivo do trigo e milho, bem como do arroz, concentrou-se nas mãos de um rei divino, que ao morrer foi enterrado com pompa numa câmara de madeira no fundo de uma sepultura de cerca de 21 metros quadrados e 14 de profundidade. O excedente mantinha forjadores de bronze, que empregavam as mesmas ligas e técnicas de seus colegas ocidentais. Os ceramistas que usavam a roda e outros artesãos civilizados, além de escribas que já tinham inventado uma escrita ideográfica em desenhos convencionais. Na guerra, utilizavam carros puxados por cavalos. Em seus detalhes concretos, a civilização do Extremo Oriente diferia visivelmente da civilização do Oriente Próximo. Mas essas diferenças não são mais acentuadas do que as existentes entre as três civilizações do princípio do terceiro milênio. Alguns derivam, evidentemente, da utilização de recursos locais, arroz ao invés de cevada, seda em lugar do algodão ou linho, por exemplo. Os pontos gerais em que são semelhantes dificilmente podem ser apenas acidentais. A falta de escavações nas áreas intermediárias é a única coisa que impede a comprovação de que a barbárie do Extremo Oriente foi fecundada por estímulos provenientes do Oriente Próximo e Médio. A China deve ter recebido as tradições ocidentais antes mesmo do ano 2000 a.C. Reciprocamente, depois de 1400 a.C., deve ter influído sobre o Ocidente, agora já em pleno caráter de membro da civilização. De qualquer forma, no Oriente Próximo, as sementes dispersas dos centros originais, descritos no capítulo 7, germinaram sob a forma de civilizações maduras. Os assírios tinham assimilado as lições de Sargão de Acade, iniciando um estado civilizado segundo o modelo acadiano. Depois de mais uma lição dos reis de Ur, os reis assírios tentaram estabelecer um império. Haviam tomado dos sumerianos e acadianos todo o equipamento da civilização, não apenas suas técnicas e armamentos, mas também a escrita, o conhecimento e a ideologia. Iniciaram, assim, aventuras imperialistas, conquistando o reino a oeste do Tigre e organizando-o segundo as normas aprovadas. No século XIV a.C., a cidade de Tilsha Anim, atualmente Shagar Bazar, no Kabur, ao norte da Síria, surge como a casa grande do príncipe Yasman Haddad, filho de Shamsi Haddad I, da Assíria. Nas crônicas da casa, até os escribas parecem gozar da mesma posição independente do ferreiro ou do cervejeiro na casa de Baal, em Langash, capítulo 5. A criação e o treinamento dos cavalos destinados aos carros de guerra, porém, era uma atividade importante nessa propriedade. Cerca de 1450 a.C., essa província ocidental do Império Assírio caiu nas mãos de chefes arianos, que a transformaram no centro de um estado, Mitanni. Também eles adotaram o equipamento e organização da civilização sumério-acadiano-babilônica, usando não só a escrita cuneiforme, como também o idioma acadiano para a correspondência diplomática. No planalto da Ásia Menor, como a água para a irrigação procedia de muitos mananciais e correntes diferentes, e as fontes de matérias-primas estavam geralmente à mão, a revolução urbana foi adiada enquanto os produtores primários puderam servir-se do equipamento neolítico. Na melhor das hipóteses, os deuses ou reis divinos locais podem ter acumulados pequenos excedentes em certo número de casas independentes, em escala insignificante. Mas pouco depois do ano de 2000 a.C., os chefes hititas indo-europeus começaram a fundir essas pequenas unidades no mundo feudal, no Império Feudal. Cerca de 1595 a.C., estavam bastante fortes para invadir a Babilônia,
e mais tarde expulsaram as dinastias arianas de Mitanni e desafiaram os egípcios na Síria. Naturalmente, os príncipes mortais que alcançaram tal poder atingiram também a divindade, mas apenas como chefes de uma federação de deuses locais. Em seu tratado com Faraó, o deus do sol, Ati, assina também em nome da deusa Arina, o deus Kisvadana, e etc. Mas Sargão de Acade, que havia invadido o futuro domínio daqueles príncipes no terceiro milênio, constituía seu modelo, e os mercadores assírios ali estabelecidos há muito tempo lhes venderam o equipamento material e espiritual de sua civilização. Os hititas tomaram de empréstimo a teologia, o direito, a poesia e a ciência, bem como o material de escrita e os caracteres da Mesopotâmia. Modificavam, porém, o que tomavam emprestado, adaptando-o às suas necessidades e tradições locais. Nas costas da Síria, muitos aldeamentos fenícios, tão setentrionais como Ugarit, Ras Shamra, em frente a Chipre, transformaram-se em cidades, do mesmo modo que Biblos, em princípios do terceiro milênio, capítulo 7. Os fenícios aproveitaram tanta experiência egípcia como a sumério-acadiana, adotando técnicas e tradições mesopotâmicas e neolíticas e copiando os produtos de ambos os centros, localizados numa estreita planície costeira, mais própria para árvores frutíferas e vinhas do que para o cultivo dos cereais. Só no mar puderam encontrar uma saída para sua população excedente. Biblos constituiu um destacado exemplo das possibilidades do comércio marítimo com os ricos mercados do Nilo. Devido ao custo relativamente baixo do transporte por mar, um barco a remo podia chegar ao Nilo em 8 dias, e a viagem de regresso com vento a favor se fazia em 4. Até os artigos baratos para consumo popular podiam ser vendidos ali com proveito. As pinturas dos túmulos do Reino Novo mostram os fenícios trocando os seus barcos quinquilharias com os camponeses das aldeias localizadas às margens do Nilo. Dedicava-se à indústria e ao comércio com uma proporção muito maior da população fenícia do que dos estados predominantemente agrícolas do Egito, Babilônia, Assíria e Ati. Ao mesmo tempo, se os deuses locais, Baals, e os seus representantes reais acumulavam riquezas provenientes do solo nas casas grandes, esse acúmulo era tão modesto que não ofuscava totalmente, como aconteceu nas demais civilizações, a riqueza reunida pelo comércio e indústria particulares. Na sociedade fenícia, as classes médias tinham oportunidade de pôr em prática suas exigências. Em Creta, o que se chamou de civilização minoica, ingressou na alfabetização cerca de 2000 a.C. Mesmo no terceiro milênio, a agricultura especializada, a exploração dos recursos insulares, como a madeira e o comércio de transporte, havia proporcionado meios de subsistência às classes que não podiam ser mantidas por uma economia neolítica. Capítulo 7. A riqueza, dessa forma reunida, concentrou-se parcialmente nas mãos de príncipes comerciantes, que eram também reis sacerdotes. Em Cnosso, Mália, Tiliços, Faetos e Ágia Triada, no centro de Creta, eles construíram palácios que eram, ao mesmo tempo, fábricas e depósitos, à semelhança dos templos ou cortes orientais. Os artesãos especialistas ceramistas da Ásia, que usavam a roda, vitrificadores e pintores de afrescos, acorreram aos palácios para participar dessa riqueza. Para sua administração, os minoicos inventaram uma escrita pictórica. O que dela nos resta, como os documentos mais antigos precedentes da Suméria, são quase exclusivamente pranchas de contabilidade, traçadas também sobre argila.
até agora não foram, infelizmente, decifrados. Tal como os governantes urbanos da Suméria, os príncipes minoicos financiaram obras públicas, destacando-se os portos e pontes que facilitavam o comércio. O carro com roda fora introduzido depois do ano de 2000 a.C. O palácio minoico é sem dúvida o símbolo de uma casa grande, semelhante às casas divinas da Suméria, que já descrevemos no capítulo 5. Mas os estabelecimentos comerciais e as oficinas são proporcionalmente mais destacados e ocupam uma zona relativamente maior em Quinoso e Faetus do que nos templos de Eresh ou Lagash. Uma proporção menor de seu conteúdo e de seus produtos deve ter sido absorvida pelas necessidades da casa, e a balança provavelmente era usada no comércio. Em outras palavras, o poder econômico do rei sacerdote deve ter despendido em grande parte da indústria secundária e do comércio, em contraste com a produção agrícola. A riqueza real não era tão grande que ofuscasse totalmente a obtida pelos comerciantes e artesãos particulares. As cidades de província e os cemitérios, particularmente na Creta Oriental, dão a impressão de uma prosperidade média, mesmo quando não estão dominados por nenhum palácio. Gúrnia, no século XIV a.C., compreendia 6 acres e meio e tinha 60 casas, cada uma provavelmente com 2 andares e ocupando um lote de 13 por 10 metros. Como mercador, o rei sacerdote era apenas um entre muitos, embora graças à piedade de seus súditos o mais bem dotado. Ainda assim, cada mercador divino tinha pares nos palácios adjacentes. Somente durante o século que foi, de 1500 a 1400 a.C., o senhor de Quinoso, o Minos da lenda grega, parece ter conseguido eliminar seus competidores pelos métodos do imperialismo acadiano. O carro de guerra, puxado a cavalo, surge em Creta nessa época e figura com destaque nas crônicas de Quinoso. Essas peculiaridades da economia urbana de Creta influíram de modo interessante na indústria e comércio minoicos. Em Creta, o ceramista especializado não era um dos artesãos já diferenciados antes da revolução urbana local e por ela degradado socialmente. Chegara à ilha como o expoente importante de uma nova técnica, quando a revolução ainda seguia seu curso. Foi bem recebido nas cortes da ilha, cujos senhores não eram ainda bastante ricos para adornar suas mesas exclusivamente com vasilhas de ouro e prata. Assim, enquanto no Oriente a qualidade estética da cerâmica decaía quase que em toda parte após a Revolução, em Creta os novos especialistas das oficinas palacianas produziam vasos belos e delicados, dignos de adornar as mesas dos príncipes. Talvez a mesma boa sorte tenha recompensado outros artesãos. Os pintores que decoraram os palácios minoicos com afrescos encantadores devem ter aprendido, provavelmente, a técnica e as convenções egípcias, mas por sua originalidade conseguiram tal reputação que puderam encontrar patronos até mesmo entre os monarcas mesopotâmicos. Os afrescos de um grande palácio construído por um poderoso rei de Mari, no Eufrates Médio do século XIX a.C., revelam uma inspiração tão minoica que o desenho e a técnica parecem ser obras de verdadeiros artistas cretenses. A área do comércio minoico está definida pela distribuição de sua cerâmica. Pelo menos no século XVIII a.C., esta chegava já à Grécia continental, às ilhas do Egeu, Chipre, às costas da Síria e ao Egito. A princípio, sem dúvida, os excelentes produtos da cerâmica palaciana podem ser classificados com justiça como artigo de luxo para consumo principalmente das classes dominantes. No túmulo de um nobre egípcio do Reino Médio foi encontrado um jarro com tais características. Por outro lado, as vasilhas em geral incluem-se entre os artigos populares baratos.
A julgar pelas formas e decoração, os produtos das oficinas palacianas substituíam inclusive as vasilhas de pedra e metal, que eram mais caras. Pelo menos potencialmente, a exportação de jarros mostra a existência de um comércio de artigos baratos de consumo popular, realizado através de grandes distâncias. Além disso, os cântaros dificilmente eram exportados vazios. Enormes jarros de óleo encontrados nos depósitos dos palácios dão a impressão de que os produtos da agricultura especializada, como o azeite de oliva, constituíam artigos básicos do comércio de Creta com as civilizações orientais. Os artigos populares, pelo contrário, não figuram entre as importações que não ficaram. Jarros de pedra egípcios, raros pelos cilíndricos da Babilônia. Lingotes de cobre cipriota. A pirataria deve ter ameaçado sempre a segurança do comércio cretense. A tradição grega posterior atribuiu a Minos sua repressão. Mas se seu império policiava os caminhos do mar, eliminando ao mesmo tempo os rivais da ilha, e a centralização que disso resultou parece ter, no fim, enfraquecido a economia minoica. Depois de 1400 a.C., Creta transformou-se numa província de cultura micênica semi-bárbara que havia surgido no continente grego. A penumbra da barbárie da Idade do Bronze estendeu-se dessa forma, além e entre as novas e dilatadas províncias da civilização urbana. As migrações humanas em direção do leste e o comércio pacífico contribuíram para a difusão de algumas artes da civilização. Da Grécia e da Bulgária, através dos planaltos da Ásia Menor e no norte do Irã, certos tipos de selos e alfinetes com cabeça dupla em espiral se encontram espalhados ao longo da famosa rota que até a era da Estrada de Ferro foi trilhada pelas caravanas que cruzavam a Ásia Central em viagem para a China e a Índia. Essas mercadorias indicam de que modo as ideias e os inventos do Oeste puderam ser transmitidos até a China, fecundando a civilização do Rio Amarelo. Na Índia foram encontrados objetos ocidentais semelhantes em aldeias miseráveis e analfabetas erguidas sobre as ruínas de algumas velhas cidades indianas, tais como Chanjodaro em Sindh. Mais tarde, talvez cerca de 1200 a.C., documentos literários que não eram ainda conservados por escrito dão um reflexo vivo da chegada à Índia dos hindus arianos e de sua cultura bárbara. Os hinos do Rig Veda, o mais antigo livro sagrado hindu, descrevem as tribos arianas dispersas pelo noroeste, de Kabul a Kurrum, afluentes ocidentais do Indo, até as cabeceiras do Ganges e Juma. Vivem predominantemente do pastoreio, cultivam certos cereais, é claro, mas avaliando a riqueza em vacas e cavalos. As tribos se guerreiam com frequência e são comandadas por pequenos chefes, ou rajás, que lutam em carros e apreciam as corridas, os jogos de dados e as bebidas alcoólicas. Adoram as forças naturais personificadas em sua própria imagem, inclusive deidades adoradas também pelos governantes de Mitanni, mencionados linhas atrás. Os hinos, na realidade, são também exorcismos cantados para aumentar a eficácia dos sacrifícios que eram, ao mesmo tempo, ritos mágicos simpáticos para obter chuva, riqueza e vitória. Os sacerdotes que cantavam os hinos e celebravam os ritos tinham, em essência, a mesma posição que qualquer artesão altamente especializado da barbárie da Idade do Bronze, ou seja, dependiam inteiramente da generosidade dos amos reais.
mas não estavam presos permanentemente às casas dos reis, pois os rajás disputavam seus serviços. Entretanto, são precursores dos brahmanes, que adquiriram tal reputação de monopolizadores da magia e intermediários exclusivos entre os deuses e os homens, que com o tempo puderam abrigar a pretensão de constituir a casta mais elevada, superior até mesmo aos reis. Os ritos nos quais baseavam sua subsistência eram decorados até os mínimos detalhes e transmitidos como segredos entre as famílias de sacerdotes. As palavras dos hinos eficientes eram confiadas à memória e repetidas de geração em geração, até muito depois de se terem tornado ininteligíveis e tão distanciadas da linguagem corrente como o inglês de Chaucer no inglês atual. Assim, os sacerdotes hindus, como os artesãos, idealizaram um método de transmissão baseado na memória retentiva, que tornou supérflua a escrita. O idioma que se transmitiu dessa forma, o sânscrito, Veda, tem pontos de contato com o persa, grego, latim, as línguas celtas e eslavas, e com o inglês, muito semelhantes ao modo pelo qual o italiano é aparentado do espanhol, do francês e do português. Assim como essas línguas românicas derivam do latim, o idioma dos romanos deduz-se, por conseguinte, que o sânscrito, o grego e os outros idiomas indo-europeus descendam de uma língua-mãe extinta, falada por algum povo ou sociedade desaparecido há muito tempo. Como os hindus e persas se intitulam arianos, essa palavra foi adotada por alguns filólogos no século XIX para designar os que falam a língua-mãe. É atualmente aplicada cientificamente apenas aos hindus, arianos e governantes de Mitanni, cujos ancestrais se utilizavam de dialetos muito semelhantes e adoravam deidades comuns. Empregado pelos nazistas e antissemitas de modo geral, o termo ariano significa tão pouco quanto as palavras bolchevista e vermelho na boca de conservadores fossilizados. O povo original não pode ser identificado pela arqueologia e ainda menos pelo seu tipo físico ou racial. Seus derivados linguísticos, ou seja, os povos que aceitaram, embora modificando-as de modo diversos, as convenções da língua-mãe, já foram por nós encontrados em Mitanni e na Ásia Menor, algumas linhas atrás. Muitos dos bárbaros europeus que mencionaremos mais adiante também devem ter adotado, nessa época, as convenções linguísticas indo-europeias. Quando suas sociedades chegam à estratificação, os hábitos dos governantes revelam um parentesco com os hábitos dos rajás védicos. De qualquer modo, na barbárie europeia, durante o segundo milênio, penetravam cada vez mais as radiações da civilização oriental. Ao norte, os túmulos reais, no Vale do Kuban, ricos em manufaturas da Mesopotâmia, machados, lanças, caldeirões, objetos de ouro e joias e materiais, escuma do mar, da Ásia Menor, provam a existência de um intercâmbio entre a Europa e a Ásia, que fertiliza uma idade do bronze pôntica não alfabetizada, na qual a riqueza se concentrava nas mãos dos chefes guerreiros bárbaros. Na Grécia continental, os agricultores e navegantes helênicos primitivos tinham sido substituídos ou dominados cerca de 1800 a.C. por agricultores mais belicosos que provavelmente eram indo-europeus de língua grega. Esses bárbaros trouxeram uma contribuição própria, sem anular as tradições agrícolas, industriais e comerciais de seus predecessores. Os povoados antigos foram reconstruídos, praticavam-se ainda a metalurgia e outros ofícios, embora orientados mais do que até então para o fabrico de armamentos. Os ceramistas profissionais que usavam a roda imigraram de Creta e talvez também da Ásia Menor, iniciando uma nova indústria especializada.
A partir de 1600 a.C., a Grécia foi inundada pelos produtos e técnicas cretenses. As aldeias helênicas transformaram-se nas cidades dos chefes guerreiros que dispunham de uma riqueza concentrada. Mediante trocas ou pilhagens, obtiveram os primeiros produtos minoicos, armas, joias, faianças e artigos de luxo. Em seguida, convenceram ou obrigaram os artesãos minoicos, ferreiros, armeiros, ourives, gravadores de selos, pintores de afrescos, arquitetos e, por último, os escribas, a se estabelecerem em suas cortes e ensinarem aos aprendizes nativos a forma de realizar, com as técnicas minoicas, cópias sem gosto dos modelos importados. Finalmente, os continentais se viram em condições de anexar também Creta, e a civilização micênica continental substituiu o domínio da minoica em todo o mundo egeu. Era uma civilização semi-bárbara, apenas alfabetizada, extremamente militarista. As cidades micênicas, cercadas por enormes muros de grandes blocos maciços, da chamada Cantária Ciclópica, e dominadas pelo palácio do chefe guerreiro, são, como Troia, pouco melhores que Fortaleza. Na capital Micenas, as muralhas fecham apenas 11 acres. O grande vestíbulo do palácio tinha 12,5 metros de comprimento por 14 de largura. Entretanto, os grandes cemitérios, túmulos familiares, cavados em ladeira, fora dos muros das cidades, mostram uma população substancialmente aumentada. Os príncipes deviam seu poder e riqueza ao monopólio dos novos implementos de guerra. Grandes estoques de bronze caro, escudos enormes e rápidos carros de guerra puxados a cavalo. As consequências sociais desse armamento são reveladas pelos poemas épicos gregos atribuídos a Homero, Ilíada e a Odisseia. As batalhas resolvem-se em simples combates, isolados entre campeões muito bem armados, que chegam em carros. Eles decidem a questão. A infantaria é apenas espectadora. Na realidade, eram poucos os que podiam possuir as longas espadas de bronze, os carros, maravilha da perícia de seus fabricantes, e os treinadíssimos cavalos, de modo que as massas não tinham valor militar e por isso eram politicamente impotentes. Mas na Grécia micênica, os caros equipamentos bélicos não eram, como no Egito e nas monarquias asiáticas, fornecidos por um Estado centralizado a uma soldadesca profissional, mas pertencia aos próprios príncipes. Estes eram, assim, soberanos, ou no máximo deviam uma fidelidade vaga ao rei de Micenas, em seu caráter de senhor supremo, a quem apoiaram como vassalos na guerra de Troia, segundo a Ilíada. A riqueza excedente, obtida com a espada ou arrancada aos arrendatários, era empregada antes no luxo que nas obras públicas ou templos túmulos. Havia, porém, procura dos produtos do artesanato e um profissional hábil desfrutava uma posição de liberdade e prestígio que é provavelmente característica da barbárie da Idade do Bronze. Adivinhos, médicos, cantores e artesãos têm uma boa recepção assegurada em toda parte, diz Homero na Odisseia. O comércio era essencial para reforçar a pirataria no fornecimento dos materiais que serviam para fabricar armamentos e adornos. Portanto, os mercadores puderam obter lucros sólidos e, sem dúvida, certa posição social, já que num vale pobre, nem mesmo a fortuna de um chefe querido pode alcançar grandes proporções. O comércio micênico, continuação do minoico, depois de 1400 a.C., tinha um caráter ainda mais popular. A cerâmica micênica era exportada em massa para Troia, nas costas do sudoeste da Ásia Menor, Síria, Palestina e Egito.
pelo ocidente, chegou à Sicília e à Itália meridional. O comércio foi seguido ou preenchido de verdadeiras migrações de gregos micênicos que procuravam no além-mar os meios de subsistência que não podiam obter novos vales estreitos das cidades. A Idade do Bronze, das cidades na Idade do Bronze. As colônias foram estabelecidas em Chipre ou nas costas adjacentes da Ásia. Na ilha, os colonos também podem ter sido os conquistadores, exatamente em frente à costa síria, em Ugarit. Os fenômenos, os micênicos surgem como prósperos mercadores, radicados pacificamente numa cidade fenícia, como os mercadores britânicos em Istambul. Mas o comércio micênico orientava-se principalmente para a Europa bárbara, que se via assim em condições de fazer contribuições diretas para a principal corrente cultural. Os jarros micênicos eram exportados para regiões distantes, como Macedônia e Sicília, e na ilha ocidental iniciou-se então uma perfeita Idade do Bronze, embora as tradições nativas, exemplificadas nas práticas fúnebres, tenham permanecido intactas. Indiretamente, o comércio micênico estendeu-se muito mais. Contas de faianças mediterrânicas, de moda em 1400 a.C., chegaram até o sul da Inglaterra. É muito provável que, em troca de tais contas, fossem mandados à Grécia o estanho de Cornualha e o ouro da Irlanda. O âmbar da Jutlândia, Dinamarca, era sem dúvida levado à Grécia e à Creta por uma rota bem marcada através da Europa Central, onde se trocava pelo menos pelo mesmo tipo de contas de faiança mediterrânica. Embora em forma indireta, a Irlanda e a Dinamarca contribuíram já positivamente para a experiência coletiva da humanidade, concentrada no Oriente Próximo. Reciprocamente, beneficiavam-se da ciência oriental. É muito possível que as barbáries da Idade do Bronze da Europa Ocidental e Central, já descritas, tenham sido provocadas pelo comércio, cuja ocorrência podemos pela primeira vez comprovar. De qualquer modo, permaneceram invariáveis durante tanto tempo que puderam ser por ele estimuladas. As aristocracias bárbaras, em cujos túmulos do sul da Inglaterra eram depositadas as contas importadas e que na Dinamarca obtiveram grandes vantagens com o amplo e exuberante comércio de âmbar, eram, do ponto de vista sociológico e econômico, equivalentes à cavalaria micênica que acabamos de descrever, apenas mais pobres e provincianos. Talvez seja válido dizer que a idade heróica da Grécia derivou do transplante dessa aristocracia setentrional para a fronteira do rico mundo bárbaro. Seja como for, pouco antes do fim do segundo milênio, métodos mais adiantados de extração e fundição, que permitiam inclusive a exploração das profundas jazidas minerais dos Alpes austríacos e talvez de outras minas, processos superiores para a fundição e uma reorganização do comércio de metal para garantir a rigorosa coleta e utilização de sucata, tinham barateado consideravelmente o bronze, primeiro dentro do sistema econômico da Europa Central, depois também na Grã-Bretanha, Dinamarca, Sicília e Sardenha. As ferramentas especializadas para carpintaria e outros ofícios estavam finalmente ao alcance de todos, bem como as armas e ornamentos. Se a revolução ocorrida na indústria metalúrgica não produziu uma civilização urbana para absorver os excedentes da população rural, proporcionou-lhes pelo menos escudos e espadas para os renovados e furiosos ataques contra o mundo civilizado.
Durante o segundo milênio, a área contínua de vida civilizada e alfabetizada se estendera desde os vales aluviais à maior parte do Oriente Próximo, com um posto avançado na China. As ramificações do comércio penetraram na fronteira bárbara em direção à costa do Atlântico e do Mar do Norte e nas estepes da Ásia Central e da Rússia Meridional. Os resultados óbvios foram um grande aumento do gênero humano, um nível de vida ascendente e a ampliação do conhecimento obtido pela experiência humana. Apesar das guerras e das idades das trevas, as cidades e aldeias dos vales aluviais eram pelo menos tão populosas em 1500 a.C. como haviam sido em 2500 a.C. Seu número se tinha multiplicado muitas vezes. As novas cidades da Síria, Ásia Menor e Creta, sem falar da China, eram imensamente maiores do que as aldeias precedentes. Assur, capital assíria, compreendia então 120 acres. Catna, ao norte da Síria, talvez ainda mais. Até Troia havia passado de 2,5 acres para quase 4. As cidades micênicas não passavam de 7,5 ou 11 acres, assim. Mas os grandes cemitérios formados por túmulos familiares, existentes em volta de todas elas, mostram que uma considerável população se alojava também fora das muralhas. Os cemitérios da fronteira bárbara ilustram um crescimento semelhante. Na Sicília, no século XV a.C., os cemitérios da Idade do Bronze constatavam de 1.000 a 3.000 túmulos familiares, em comparação com os 10 a 30 da Idade do Cobre, embora as tumbas da Idade do Bronze estejam menos repletas de esqueletos. Na planície húngara, os cemitérios da Idade do Bronze primitiva chegam a ter até 180 túmulos, em comparação com um máximo de 50 na Idade do Cobre. Em fins da Idade do Bronze, os números sobem a 300 ou mais. Pelo menos para as classes médias, o padrão de vida também se elevou. Grande parte de sua riqueza foi destinada à aquisição de artigos espirituais e materiais, em imitação a seus superiores reais e sacerdotes, bem como a compra de serviços tais como um bom enterro, ritos mágicos, escravos, perfumes e joias, nos quais não é possível identificar modificações progressivas nas idades subsequentes. Por outro lado, em certos setores de consumo, como a habitação, por exemplo, é possível descobrir um progresso em relação à barbárie, que por sua vez foi superado pela Idade do Ferro. Uma casa de classe média em Ur, em 1800 a.C., tinha 2 andares com vários aposentos agrupados em torno de um pátio central de 13 metros por 11. Na capital egípcia de Tel el-Amarna, no século XIV a.C., uma casa comum ocupava uma superfície de 24 metros por 22,5. A chegada de novos povos, amorreus, hititas, cassitas, arianos, urrianos, íxios, aos velhos centros, enriqueceram-os com um equipamento espiritual e material, com as novas línguas e modos de pensar por elas possibilitados, criado para outros ambientes. Como a conversão da barbárie em civilização, as ideias e instrumentos concebidos em Creta, Grécia continental e Ásia Menor enriqueceram o conhecimento comum. Embora indiretamente, uma corrente de materiais estrangeiros filtrou-se da barbárie exterior da Grã-Bretanha, das costas do Báltico, Rússia, Ásia Central e África Oriental. O progresso do transporte acelerou as comunicações marítimas e terrestres. No Reino Médio, os egípcios puderam construir navios de até 67 metros de comprimento, com uma boca de 22 metros e capacidade para 120 homens. Os barcos cretenses contemporâneos não excediam provavelmente 23 metros de comprimento, embora tenham chegado a 33 metros no período micênico.
Na estação própria, a viagem dos pontos do delta a Biblos demandava apenas 4 dias de navegação à vela, mas a viagem de volta com a utilização de remos demorava de 8 a 10 dias. Nas estepes sírias, uma caravana viajava a cerca de 50 km por dia. A viagem de Tiro sobre o Eufrates até Cátna, via Palmira, que compreende uns 360 km, levava 10 dias no século XIV a.C. Mas a rapidez do carro a cavalo tinha reduzido de muito a duração de tais viagens, evidentemente para os que podiam possuí-lo. Na prática, só os soldados, funcionários do Estado ou os grandes chefes guerreiros, como os heróis de Homero. Isso porque os carros tinham de ser construídos com madeira cara, importada por especialistas de grande habilidade, como o arnês dos cavalos, que os conduziam, fora idealizado originalmente para bois de dorso largo. Quase asfixiava os cavalos, que tinham de ser submetidos a um treinamento especial. Desde o século XIX a.C., isso era uma ocupação importante, alfabetizada mesmo, no norte da Síria, e as corridas de carros constituíam um esporte de utilidade. O carro, ao ser usado principalmente na guerra, consolidou a autoridade dos estados e chefes, únicos que podiam possuí-lo, o que lembra o caso da armadura do cavaleiro da Idade Média. Mas a relativa estabilidade dos impérios assírio, egípcio e hitita no segundo milênio, ao contrário dos impérios mais primitivos, foi devida não só ao domínio exclusivo de uma arma móvel que podia ser enviada com rapidez, mas também à velocidade que proporcionava a funcionários e fiscais. Assim, as águas da civilização se haviam reunido num único e vasto lago, do Tigre até o Nilo e o Adriático, e da costa do Mar Negro até o Golfo Pérsico. Dentro desse grande reservatório, as correntes fluíam livremente, em todas as direções. Nos intervalos de paz, os reis da Babilônia, Assíria, Mitanni, Hatti e Egito trocavam embaixadores e esposas, presentes e deidades, médicos e adivinhos. Os arquivos das relações exteriores dos egípcios e dos hititas mostram o Oriente Próximo dos séculos XIV e XIII a.C. sob um quadro de verdadeiro concerto de potências, ou sociedades de nações, passível de comparação com a Europa do século XIX e princípios do século XX de nossa era. Tal como o francês era então a língua diplomática, todos os impérios orientais e seus estados vassalos usavam a escrita cuneiforme e o idioma acádio para sua correspondência diplomática. Desde a época de Sargão, peritos na escrita cuneiforme se haviam estabelecido nas cidades e cidadelas da Assíria, Síria, Ásia Menor, Fenícia e, por último, no Egito, ensinando aos funcionários nativos para os quais se abriam assim os frutos do saber sumeriano. A ciência nativa dos novos povos, hititas, urrianos, arianos e cretenses, era transcrita e traduzida. Essa numerosa classe de funcionários alfabetizados tinha assegurados seus meios de subsistência. Nos templos, proporcionava-se aos letrados o ócio necessário ao estudo. Na realidade, promoviam-se investigações. Não obstante, comparadas com as brilhantes realizações do quarto milênio e a organização da civilização, as descobertas originais da ciência verdadeira e o progresso técnico obtido durante os 15 séculos da Idade do Bronze são surpreendentemente escassos. À parte os melhoramentos nos transportes e no armamento, que já mencionamos, apenas 4 realizações merecem menção especial: a descoberta do valor da posição e o consequente progresso da matemática babilônica sob a dinastia amorreia,
a invenção do vidro no Reino Novo, no Egito, a criação de uma escrita alfabética na Fenícia e o desenvolvimento de um processo econômico para a exploração do ferro, realizado por uma tribo não identificada da Armênia. Essa pobreza de resultados não surpreende. Na realidade, se recordarmos as características básicas da sociedade da Idade do Bronze, expostas no capítulo 7, bem como suas modificações subsequentes, apesar do aparecimento de uma classe média, o ensino continuou divorciado do artesanato, embora se tivesse aproximado mais do comércio. A união da escrita e do comércio talvez tenha provocado a nova matemática babilônica e, com certeza, o alfabeto fenício. Quanto ao resto, as tarefas que a sociedade atribui aos eruditos não variaram, sendo executadas segundo as linhas tradicionais estabelecidas desde o princípio e definidas no capítulo 7. O homem da ciência prática, o artesão, pelo contrário, continuava prejudicado pelo alto custo das ferramentas de metal, ao mesmo tempo que sua posição social nas comunidades mais antigas caiu ainda mais com a multiplicação do número de escravos capturados nas guerras imperialistas. Nas comunidades recém-civilizadas, o artesão podia chegar a uma situação mais elevada. Isso, porém, constituía um prêmio à habilidade pessoal. Em consequência, o desejo de manter em segredo toda arte proveitosa somou-se ao método imitativo de transmissão, aumentando o conservatismo inerente ao artesanato. Ao mesmo tempo, os reis e nobres de quem os artesãos tanto dependiam para as encomendas, a matéria-prima e mesmo o equipamento interessavam-se cada vez menos pelos inventos destinados a poupar esforços pesados. Podiam comandar o trabalho de um exército de escravos cada vez maior, o que também ocorria com a classe média. Desde a época de Sargão, o chefe guerreiro, o conquistador militar, convertera-se no ideal das classes governantes. Para elas, a riqueza e o saque, e não um produto, ou antes, é o produto do mais antigo recurso para evitar o trabalho, o roubo. Não nos devemos surpreender com o fato de que nas sociedades dominadas por essa forma, o progresso no equipamento tenha sido lento. Entre os bárbaros da Idade do Bronze, na Europa, na verdade, a arqueologia revela um progresso relativamente rápido no instrumental de metal, tanto nos machados como nas armas de combate, mas nas sociedades bárbaras de hoje, tal como entre os heróis de Homero da Grécia na Idade do Bronze, até os chefes têm de trabalhar com as próprias mãos. Os reis do Oriente estavam inteiramente livres das tarefas manuais e podiam até combater por intermédio de outros. Passando da Europa à Ásia ao Egito, o arqueólogo se surpreende com a permanência das formas das ferramentas de metal durante os 2000 anos da Idade do Bronze no Oriente. Houve no equipamento militar um progresso pouco maior. O mais importante, porém, o carro leve puxado a cavalo, foi criado no norte da Síria, talvez pelos assírios recém-civilizados, mais tarde pelos governantes assírios de Mitanni, o imposto aos egípcios pelos Ixos. Do mesmo modo, a espada foi inventada em Creta e aperfeiçoada pelos micênicos. Parece que os reis e generais orientais, sem qualquer experiência prática de oficina, simplesmente não calcularam o que o artesanato lhes podia oferecer. Uma verdadeira ciência da matemática superior, da qual a matemática moderna se originou em grande parte através da matemática helênica e árabe, surgiu nas escolas dos templos da Mesopotâmia e aparentemente durante a dinastia de Hammurabi.
Seu nascimento coincidiu, assim com um pequeno triunfo da classe média, consagrada pelas leis de Hammurabi. Além disso, muitos dos exemplos dessa ciência são constituídos por divisões de heranças, sociedades e operações mercantis. A nova matemática, em consequência, pôde corresponder às exigências sociais da classe média, mas a descoberta fundamental foi um subproduto da simplificação da escrita imposta aos escribas, muito antes pelo grande volume dos negócios sagrados, governamentais e particulares. Em consequência da simplificação dos signos para 1 e 60, coincidiram. Durante o mesmo período, os escribas haviam concordado que o gin, peso que originalmente equivalia à sexta parte de uma mina, representava-se 1 por 60 em geral, assim como em Latimúcia, uma onça chegou a significar também um duodécimo. Além disso, na prática, os escribas poupavam-se de trabalho emitindo o signo de Gin. Como unidade, a 11 Gin escrevia-se simplesmente Ki. A partir de então, os eruditos convencionaram-se um sistema puramente abstrato, no qual o símbolo da unidade, vírgula, designava qualquer potência de 60, positiva ou negativa, ou seja, 1, 60, 3.600, 1 do 6, 1 por 3.600. Enquanto uma série de 10 desses signos, por exemplo, 100, 600, 1 sexto, era representada por outra cifra. O aritmético babilônico estava, assim, de posse de uma notação baseada no que chamamos valor de posição. O valor de um signo é determinado apenas pela sua posição em relação aos outros signos. Esse sistema não só foi aplicado aos números inteiros, mas também às frações, tal como em nosso sistema de frações decimais. Só a ausência do signo zero e o ponto decimal constituíam um elemento da ambiguidade que, na prática, não foi muito sério. Assim, os letrados do templo babilônico haviam inventado um sistema que lhes permitiu operar com quantidades fracionárias, impossíveis de representação com os dedos ou contadores, prescindindo dos complicados cálculos exigidos para as frações de unidade ou partes alíquotas que seus antecessores se viam obrigados a adotar e que seus colegas egípcios ainda empregavam. Esse melhoramento meramente técnico do instrumento utilizado para o cálculo deu ao homem o domínio sobre quase todo o campo dos números reais. O processo eliminou todas as dificuldades que o principiante experimenta com a divisão, que o leitor se recorde de suas dificuldades na escola. Isso porque a divisão não é senão a multiplicação pelo inverso do divisor, ou seja, o número que multiplicado pelo divisor dá 1. Assim como os sumerianos haviam formulado tábuas de multiplicar, seus herdeiros babilônicos fizeram tábuas de inversos expressos em forma de frações sexagesimais. Para dividir por 12, procurava-se o inverso de 12, ou seja, 5 para a notação sexagesimal, e se multiplicava por ele. É claro que o sistema babilônico era imperfeito, faltaram-lhe o ponto e o zero até fins do primeiro milênio. Não haviam descoberto nada que correspondesse a nossas frações decimais periódicas. Sua base, 60, é divisível por uma grande quantidade de fatores,
2, 3, 4, 5, 6, etc. De modo que a maioria dos inversos pode ser expressa como frações sexagesimais, razoavelmente concisas. Mas nas tábuas de inversos, os espaços para 1/7, 1/11, 1/11, etc., estão em branco. Com tais divisões, tinham de recorrer ainda à divisão extraordinária e usar inadequadas frações da unidade do quociente. Do mesmo modo, não tinham meios para representar ou operar com irracionais, como raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Os problemas que levavam a tais quantidades substituíam o método correto de operação por outros, contendo processos que davam uma aproximação do resultado exato. A regra dos signos parece ter escapado à sua compreensão. Ignoravam a raiz negativa de uma equação de segundo grau. Além disso, os babilônios tinham descoberto empiricamente, por meio do cálculo, algumas propriedades dos números que expressamos por fórmulas algébricas. Conheciam sem dúvida o resultado que expressamos como a mais b ao quadrado igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, e utilizavam para resolver equações do segundo grau, completando o quadrado de modo muito semelhante ao nosso. Tais propriedades dos números, regras de gramática aritmética, como as chama Rogben, não são consideradas pelos escribas revelações de leis a priori, mas resultados e processos que se mostraram eficientes. Não são expressos nunca em fórmulas gerais, nas pranchas matemáticas existentes. Tudo o que se conserva são exemplos, preparados e, na realidade, construídos para funcionar dentro dos métodos conhecidos. Por exemplo, os valores para as equações de segundo grau são escolhidos de tal forma que AC mais B ao quadrado por 4 seja um quadrado perfeito. Nem possuíam os babilônicos aquilo que chamamos de notação algébrica, que emprega a letra com valores numéricos indefinidos, ao invés de números concretos. Portanto, ao resolver equações, deviam recorrer a um processo semelhante ao da falsa posição, utilizado na aritmética medieval. Pranchas fragmentárias mostram que as escolas realizavam experiências com figuras geométricas, escreviam quadrados em círculos e etc. As pranchas não revelam a que conclusão chegavam, mas cerca de 1800 a.C., os babilônicos tinham descoberto, presumivelmente também pela observação direta e pela medição, certas relações geométricas, além das regras sobre as áreas e volumes cuja aplicação é comprovada muito antes. Sabiam, em particular, que nos retângulos cujos lados guardam as proporções de 3:4 e 5:12, o quadrado construído sobre a diagonal é igual à soma dos quadrados construídos sobre dois lados adjacentes. Toda uma série de exemplos numa prancheta existente no Museu Britânico foi preparada para ilustrar esse fato. Na verdade, os funcionários alfabetizados conheciam, para 19 casos independentes, o resultado daquilo que chamamos hoje de Teorema de Pitágoras. Mesmo se soubessem do teorema em geral, não poderiam aplicá-lo aos casos em que a diagonal não é um número racional inteiro, num quadrado, por exemplo. Nesses casos, os exemplos das pranchetas são demonstrados por métodos que usaríamos para obter aproximações do resultado exato. Os escribas babilônicos haviam idealizado um sistema de símbolos matemáticos e métodos de trabalho que lhes permitiam resolver com a exatidão necessária os problemas práticos de contabilidade, levantamentos, arquitetura e engenharia militar. Formulavam uma série de exemplos para ilustrar justamente esses problemas. Com isso, chegaram a verificar várias propriedades importantes dos números e do espaço. Nenhuma das pranchetas que nos chegaram sugere que se tenham interessado pelos números em si, ou mostra qualquer concepção do espaço vazio abstrato. Alguns exemplos de textos matemáticos babilônicos são citados em A Evolução Cultural do Homem. No terceiro milênio, os egípcios, sumerianos e hindus conheciam a química da vitrificação, o bastante para fabricar faianças, uma pasta opaca da areia revestida com verniz.
A descoberta química implícita nessa operação é que os silicatos alcalinos se fundem facilmente como metais e que tais silicatos podem ser obtidos pelo aquecimento com sílica, isto é, areia, potassa, que é um produto da combustão da madeira, ou natro, que existe como mineral no deserto ocidental do Egito. Durante o Novo Reino, os artesãos egípcios descobriram um processo de fazer vidro transparente que podia ser fundido e moldado como metal, pela areia quente e natro, imaginando formas para colorir o produto. O vidro era lançado em varetas e canas que podiam ser moldadas ainda quentes e até receber a forma de vasos no molde de areia. O processo foi aplicado à imitação de pedras preciosas, joias sintéticas, na realidade que eram transformadas em braceletes ou vasos, vendidos à nova classe média por um preço modesto. Essa arte foi logo adotada na Fenícia, onde a potassa substituiu o natro. Se a fabricação do vidro foi desenvolvida para adaptar-se às posses do pequeno comprador da classe média, uma escrita alfabética simples parece ter sido inventada para facilitar os negócios dos pequenos comerciantes. Como já dissemos, os fenícios transacionavam principalmente com artigos populares de preço reduzido. Tal comércio requeria uma série de pequenas transações de varejo, que deviam ser registradas. Ao mesmo tempo, proporcionou aos artesãos, ou pelo menos aos comerciantes, uma riqueza suficiente para fazê-los independentes das grandes casas, que naturalmente incluíam escribas profissionais. O comerciante necessitava ter seu próprio guarda-livros. Foi essa a base social da escrita fenícia. Sua base filológica também é digna de menção. Nos idiomas semitas, como o fenício, as palavras se formam com raízes trinconsonantais, ou seja, bases que podem ser expressas por 3 consoantes. As modificações de vozes denotam apenas diferenças gramaticais, tempos e casos. Portanto, para intercomunicação prática, na qual o texto geral é claro, os significados podem ser transmitidos adequadamente pelas consoantes apenas, deixando-se de lado os sons vocálicos. Cerca de 1500 a.C., os sacerdotes e mercadores de Ugarit tinham selecionado 29 dos caracteres cuneiformes usados por seus professores e colegas babilônios e concordaram em atribuir a cada um deles apenas um valor fonético. Desse modo, criaram um verdadeiro alfabeto, por meio do qual podiam pronunciar exatamente qualquer palavra, sem recorrer ao complicado aparato de ideogramas e signos silábicos empregados pelas escritas mais primitivas. Mais ao sul, numa cidade fenícia, ainda não identificada, estabeleceu-se um alfabeto diferente, apropriado à escrita no papiro, e cujo uso havia sido introduzido em biblos pelos egípcios. Daí a palavra grega que significa livro. Nossa Bíblia é o livro. 22 signos foram escolhidos para denotar consoantes simples. As vogais não eram escritas. Os signos, segundo certas opiniões, podem ser em si mesmos versões de hieróglifos egípcios ou, segundo outra teoria, derivar de marcas não pictóricas e marcas de propriedade, comuns entre os pastores semitas ou marinheiros do Mediterrâneo. De qualquer modo, o alfabeto resultante é o pai da escrita grega, etrusca, romana, aramaica e árabe do sul, e suas ramificações europeias, hebraicas e índicas modernas. Graças à redução do número de caracteres e à eliminação das complexidades introduzidas pelos ideogramas e os determinativos, a leitura e a escrita tornaram-se tão simples como hoje e deixaram de ser o privilégio misterioso de uma classe altamente especializada. O pequeno proprietário ou negociante podia aprender facilmente e assinar o nome, pelo menos, e a fazer suas contas. A nova ideia firmou-se com tanta rapidez que ninguém pode dizer com exatidão onde brotou. Foi, na realidade, um corpo internacional de comerciantes que sancionou, pelo uso, as novas convenções
e foi sua atividade que a difundiu e popularizou o sistema na Idade do Ferro. Já se mostrou repetidas vezes que as peculiaridades das civilizações e culturas bárbaras descritas nos últimos 4 capítulos estavam condicionadas pelo elevado custo do único metal usado para a fabricação de ferramentas e armas. O custo, por sua vez, era devido à relativa escassez dos elementos constitutivos, o cobre e o estanho. O ferro, ao contrário, é um dos elementos mais comuns da crosta terrestre. Pode ser extraído do minério pelo mesmo processo químico que o cobre e outros metais, pela redução, através do aquecimento com carbono. Mas às temperaturas obtidas na antiguidade, sem um forno mecânico, o ferro não se fundia e a redução só deixava uma massa esponjosa. Essa massa tinha de ser purificada da escória e é comprimida num lingote mediante um prolongado martelamento. Mesmo depois disso, o metal não podia ser fundido como o cobre e o bronze, mas forjado, isto é, moldado a golpes de martelo. Mesmo no 3º milênio, foram usados ocasionalmente no Egito e na Mesopotâmia alguns implementos de ferro forjado, mas os forjadores nilóticos e os mesopotâmicos não haviam idealizado nem tinham para isso qualquer incentivo, métodos eficientes e econômicos para reproduzir ferro de boa qualidade em massa. Aparentemente, uma tribo bárbara que vivia entre as montanhas armênias, o que os hititas chamavam de Kisvalwadana, inventou pela primeira vez um processo adequado. Os governantes arianos de Mitanni, que incorporaram os trabalhadores do ferro à sua monarquia militar, apreciaram o valor do novo metal, mas guardaram o segredo de sua elaboração e fiscalizaram a produção total, em virtude do monopólio estatal sobre o comércio de metal. Os hititas, que sucederam os arianos, mantiveram a política do segredo. Os reis arianos tinham enviado aos faraós objetos de ferro a título de presente. Mas quando um faraó, em fins do século XIV a.C., escreveu ao rei hitita pedindo uma provisão de ferro, este responde a seu irmão com desculpas e envia apenas a adaga. Armas de ferro, entretanto, eram fornecidas ao exército hitita, e com o tempo os mercenários bárbaros que neles serviam aprenderam e divulgaram o segredo de seu preparo. Os métodos eficientes e econômicos de trabalhar o ferro tornaram esse metal finalmente mais barato. Na Babilônia, durante o reinado de Hammurabi, no século XVIII a.C., um ciclo de prata equivalia de 120 a 150 ciclos de cobre, ou talvez 14,5 ciclos de estanho. Na Ásia Menor, na mesma época, equivalia a 40 ciclos de ferro. 1000 anos depois, com um único ciclo de prata, era possível adquirir nada menos de 225 ciclos de ferro. O preço do cobre também baixara de 150 a 180 por um de prata, como consequência da economia proporcionada pelo uso de ferramentas de ferro, baratas na exploração e manufatura de veículos e vasilhas. O ferro barato democratizou a agricultura, a indústria e também a guerra. Qualquer camponês podia dispor de um machado de ferro para desbatar um terreno virgem para seu uso, e de arados de ferro para abrir o solo pedrento. O artesão comum podia ser dono de um jogo de ferramentas de metal que o tornavam independente da casa dos reis, deuses ou nobres. Com armas de ferro, o plebeu podia enfrentar o cavaleiro da Idade do Bronze em condições mais equitativas. Com elas também os bárbaros pobres e atrasados podiam desafiar os exércitos dos estados civilizados, que graças ao monopólio de armamentos de bronze tinham parecido invencíveis. Esta última consequência foi a primeira a manifestar-se. A Idade do Bronze no Oriente Próximo termina em renovadas incursões bárbaras, que ameaçaram a todo o mundo civilizado com o caos e mergulharam novamente no analfabetismo os dois postos avançados da civilização, Grécia e Ásia Menor.